Boa noite, comunidade, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, um aviso, eu gostaria de informar que eu mudei o nome do canal, tá bom? Agora o nome do canal é Quebrada Inteligente, tá? Referência ali da música do Kian, e também referência de uma palestra que eu fui com onde os palestrantes eram o pessoal da Quebrada, e que, enfim, pessoas muito inspiradoras pra mim, e que eu falei, por que não, né? Alterei esse nome, enfim. E esse vai ser o nome do canal permanentemente, tá bom? Hoje, na verdade, é algo que eu tenho trabalhado e bem pensado bastante, nesse período que eu não movimentei o canal nem nada, eu alimentei com outros vídeos. Mas o tema de hoje vai ser sobre a religião, tá bom? Sobre religião e como ela afeta o indivíduo. Isso parte de uma vivência pessoal minha, né? Ali eu frequentei a congregação cristã no Brasil durante a minha adolescência inteira. Meus pais são religiosos e eu hoje ainda permaneço na fé. Também tenho uns irmãos que também permanecem na fé. E, enfim, eu queria trazer isso como uma análise minha, quanto indivíduo, social e quanto mulher negra. Com certeza parte muito dessa perspectiva. É... E, enfim, gente, é um pouco disso, tá bom? Para começar, a Congregação Cristã no Brasil foi fundada pelo Luiz Franciscon, né? Ali nos Estados Unidos. Ele é italiano, né? Depois ele migra para os Estados Unidos e funda a congregação. Isso tudo parte de uma ideologia teórica ali, a partir do estudo da Bíblia, né? E, enfim, né? A congregação, ela tem um processo ali de batismo, que é o processo de purificação dos pecados, a perdão dos pecados. E é isso onde parte a saída do Luiz Franciscon ali, devido a essa falta de identificação com os dogmas que ele pregava e que ele tinha colocado na instituição, né? E essa falta de identificação fez essa ruptura, né? Pra ele ir pra presbiteriana, palavra certa. Também, gente, algo que me fez essa reflexão quanto visão de mundo e quanto estilo de vida que esses indivíduos escolhem, consequentemente, isso parte de algo geracional, institucional, no familiar. Eu tive o estudo também, é algo que eu também estou estudando, que é esse livro aqui, que é Os Pensadores, a História da Filosofia, onde na sua introdução, eu tô lendo ainda esse livro, ele fala sobre as religiões, né? Então ele chega ali desde a Ásia, né? E atualmente eu tô estudando ele, então eu tô ali na Ásia, mais precisamente ali na Índia, onde se estuda o hinduísmo, o budismo. Portanto, gente, a conclusão que eu cheguei neste livro, né? Lendo esse livro, e claro, ali com o apoio da terapia, né, que é o que eu tô tendo a oportunidade de tá fazendo, é sobre ser um estilo de vida. A religião nada mais é que uma escolha de um estilo de vida, aparentemente individual, mas com sua influência é quase impossível ela não beirar um extremismo ali nocivo, quanto influência religiosa e práticas de vida mesmo. O meu pensamento vai partir, então, da do meu crescimento na religião, o momento que eu saí da religião e o meu momento atual de vida, tá bom? Atualmente eu tenho 22 anos. Eu saí da religião com 16 para 17 anos. Eu também gostaria de introduzir, gente, que esse vídeo, ele vai ser destrinchado em vários capítulos, porque... Capítulos? Vamos deixar assim. Ele vai ser destrinchado em vários vídeos por conta que é um tema muito complexo e que me atravessa ainda hoje. E que eu tenho muito a dizer sobre todos esses tópicos que eu falei pra vocês. E se eu for acrescentar uma coisa, é algo que tipo, vai acontecendo assim naturalmente, tá bom? Então,
Pra quem não conhece, gente, pra vocês criar uma ideia, assim, da congregação, ela é uma instituição, pra quem muitos conhecem como a Igreja do Véu, né? Enfim, mas ela é uma instituição ali, dentro do cristianismo, né? Ali voltada para o evangelho e para a conversão de pessoas, né? Nesse lugar de salvação mesmo do indivíduo, mas também da alma, principalmente, né? A religião ela constitui muito entre o céu, o inferno, o meio termo que é a terra, e a gente faz a intermediação da salvação a partir dos nossos atos, o ser salvo ou o ser condenado. Mas claro, tudo por um ser divino que faz isso, mas isso não deixa de partir de um lugar de como eu posso usar a palavra? Auto-julgamento, por assim dizer. Então ela intermedia muito entre o ser divino do bem e o ser divino do mal, você como indivíduo, esse processo de manipulação de massa, quanto um conjunto ali social da igreja, né? E a influência quanto instituição na vida do indivíduo, familiar e geracional. Então, gente, para começar, vamos lá criar um repertório da congregação. Ela é fundada por homem, né? Isso já diz muito. A gente já sabe as influências e a relevância do poder do homem só por ser homem, né? Então, consequentemente, quem tem o poder ali da fala, majoritariamente, é o homem. Onde tem o ancião, né? O ancião, ele vem muito desse termo mesmo mais antigo, que detém mais o conhecimento, e tem o ancião, aí tem o pregador, que o ancião, ele é tipo top, o pregador, ele ministra os cultos noturnos, e tem um cooperador de jovem, onde ele atua nos domingos com jovens ali da comunidade, dessa igreja. Enfim, então a gente tem essas três frentes masculinas, e aí a gente tem as mulheres no papel do cuidado invisível da instituição, de manutenção da instituição, consequentemente cozinha, por aí vai a extensão familiar desse cuidado e desse poder. E tudo regido por uma escolha de um ser divino, porque a congregação ela é fundada nesse lugar de Deus te escolheu para estar ali, entendeu? Então é algo assim bem interessante, gente, a se pensar. Tá bom? Eu quis trazer essa visão mais introdutória do que é a congregação, né? Essa visão mesmo pra quem não conhece ter, tá? É assim que funciona, tá bom? Então, gente, desde pequena ali eu frequentava a congregação, né? Onde, consequentemente, com o poder masculino, com um apoio ali teórico da Bíblia, né? Eu não acredito assim na Bíblia, não, ainda não me vê essa fé, nem essa crença na Bíblia, nem nada. Eu acho é muito da minha vivência, gente. Isso é muito de vivência. O crer enfim, né? Algo muito individual. Então, nunca tive essa crença nessa fé, nessa religião. Isso eu fui detendo esse conhecimento conforme eu frequentava, né? Enfim, gente, eu fui crescendo nessa religião, né? Onde, assim, totalmente limitada, onde eu tem uma regra muito rígida ali. Isso, pra mim, parte de um conhecimento ali do homem que prega, isso reverbera nas famílias, no posicionamento quanto essas pessoas na sociedade, sabe? Eu cresci nessa religião, né? Então eu era muito limitada, eu ia pra escola assim de saia, o que me trazia essa forte falta de identificação com as pessoas no meu convívio, onde me veio assim muito a timidez, eu não conseguia me expressar, consequentemente eu era uma pessoa assim muito negligenciada, sabe? Então eu cresci nesse meio, né?
ali nos meus 16 anos, eu comecei a fazer o curso técnico do Senai, onde com a minha independência financeira, que eu tive um patrocínio ali de uma instituição junto com a escola, eu consegui, assim, comprar a minha primeira calça, gente. Então, assim, né, assim, levando um lado bem cru, gente, a congregação não permite que você use a calça, sabe? Muitos podem falar, mas a Bíblia fala uma coisa, a Bíblia fala pra sacrificar criança, você não vai sacrificar criança nos dias de hoje, certo? Mais ou menos isso, quando convém, você vai ser manipulado. Então, é muito difícil falar, não, mas é a escolha dos seus pais. Não deixarem você usar calça. A escolha dos seus pais não te deixarem ter acesso à cultura. Não, gente. Pra mim, o inconsciente, e não é pra mim, gente, isso é ciência. O inconsciente, ele traz o pensamento, né? E, consequentemente, a ação. Então, é impossível, gente, a gente falar de algo tipo, institucionalizado e você falar que é escolha do indivíduo. Eu me pergunto, nas religiões alguém tem uma escolha? Eu nunca me senti tendo escolha nenhuma fazendo parte dessa religião, sabe? Então, gente, é muito parte disso, sabe? Dessas limitações, né? E, enfim, voltando aqui. Então, eu, com o apoio da instituição ali do curso que eu fazia, eu consegui o patrocínio. E nisso, gente, eu já não me identificava tanto com a religião, né? Eu já, assim, no ensino médio, eu ainda continuava usando saia. Eu tinha as minhas colegas, que, enfim, pessoas assim maravilhosas, maravilhosas, sempre me acolheu, nunca me viu nesse lugar de indiferente, sabe? Amo todas elas, muita saudade, inclusive. Então eu tive esse acolhimento muito inconsciente, gente, porque assim, adolescente, tipo, elas poderiam simplesmente me zoar. Tipo, crente. Eu recebia muito isso, a pastora. Gente, eu odiava. Eu odiava aqui, ó, meu ovo. Então, gente, parte da minha saída da igreja com esse tom de... Eu não diria talvez revolta, talvez eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas essa falta de identificação que também eu não sabia nomear que era uma falta de identificação, né? Então, gente, é muito louco essa palavra da gente nomear. Tá sendo difícil pra mim me conter gravar esse vídeo de uma forma assim mais suave, porque eu tenho muita revolta dentro de mim, eu tenho muita revolta. Porque é um usurpar, sabe, da vida do outro. Isso sim me fere pra caramba, me fere pra caramba. Então, gente, partindo ali da saída da igreja, eu tive muita crise, disforia corporal, tanto de gênero, sexualidade. Então, é um processo, assim, muito longo que eu passei, sabe? Pra mim, tá nessa construção do ser que eu sou hoje, eu penei muito. E eu não falo nesse tom de, vai vítima, não. Gente, é um tom de análise, assim, muito minuciosa do quanto isso me afetou quanto indivíduo. E que me afeta e que eu tô trabalhando, me reestruturando quanto indivíduo, nesse processo do quem é Esther, do quem eu sou, entende? E que é um tema que eu achei super interessante de trazer, porque é uma vivência minha. E esse canal é sobre vivência, gente, nada mais é do que eu registrar aqui a minha vivência. E que bom se alguém se identificar, isso é uma merda, a gente se identificar com isso aqui é uma merda, viu? Mas que com certeza teve pessoas que saíram da religião, não só da congregação, mas que também que sofre esses mesmos dilemas. Isso também parte muito da quão importante as mulheres terem a sua independência financeira. E muito mais importante, o despertar de consciência. Isso não é nada, gente, porque se você pode ser uma menina ali independente, se não ter consciência. Isso eu parto, assim, do pensamento vivência familiar. Você pode ser uma mulher independente, sustentar a casa, mas se você não tem esse conhecimento, você não detém desse poder, desse conhecimento de que você é uma pessoa que realmente, vamos usar a palavra escrotinha, provedora, amor, porra, os machos vai te jogar no lixo e falar que você não é nada, mesmo você literalmente colocando comida na boca deles. Então, entende a importância do conhecimento?
entende? Do estudar. Gente, isso é imprescindível, imprescindível, mulheres, imprescindível. Não é à toa que ali no Afeganistão, hoje em dia, o poder da mulher de fala não existe, não existe. A mulher não tem mais direito algum. Então, gente, isso atravessa o mundo. O mundo, a religião, ela atravessa o mundo de formas terríveis, né? Quando me refiro à dominação de um povo, né? Então, gente, a minha saída ali da congregação, quanto instituição, e que eu tentei tanto fazer parte, porque antes de eu sair da congregação, tem um processo de batismo, né? Que é esse processo de purificação da alma, perdoar o pecado, de perdão de pecado. E, gente, pensa, eu com uma menina com 15 anos, perdoar que pecado? O de existir, meu Deus, desculpa por existir, né? Enfim, muito ingênuo, mas sabe, essa ânsia de querer fazer parte, como é terrível o fazer parte, gente, é algo assim terrível. É como hoje na internet, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer ter sua comunidade. E os sacrifícios que você faz, é terrível os sacrifícios, né? Então, partindo ali da saída da congregação, me vem essas crises existencial do quem eu sou, do que eu gosto, essa falta de referência cultural, essa falta de referência quanto indivíduo de uma comunidade. Então, é algo que me marcou e que me atravessou muito, 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 e que hoje reverbera ainda. Questionamentos, e também dentro desses questionamentos eu me reestruturar quanto meus valores, quanto mulher, quanto indivíduo na sociedade e os pilares que me sustentam. Então, muito ressignificar, sabe, gente? Então, o vídeo de hoje é muito mais introdutório. Eu vou finalizar ele por aqui. Eu vou trabalhando os outros vídeos conforme. Vamos fazer essa linha de tempo mesmo, orgânica. Então, de primeiro momento, é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, gente, também a vivência de vocês dentro das religiões. Pra gente trabalhar também esse tema. Pra mim também ter uma perspectiva diferente, porque é isso, né? Nossa vida se refaz nessa perspectiva e nas experiências vividas quanto coletivo, tá bom? Um beijinho, quebrada inteligente. Estudem, mulheres. Sejam fortes, empoderadas para si mesmo, nunca para o outro. Beijinhos e até o próximo vídeo.